Estão me ouvindo? Tudo tranquilo? Boa noite, senhor. Então tá bom. Bora começar? 7h05, acho que já chegou quem tinha que chegar, certo? Podemos? Não tem algum atrasado que já avisou que está atrasado? Não, parece que é só a gente mesmo. Então vamos lá. Pessoal, eu estava acabando de olhar a nossa lista aqui de temas, né, para as nossas próximas aulas, e achei que pudesse chegar mais alguém, mas a listinha que eu tenho aqui é exatamente do Bruno, do Sérgio e do Felipe. Então, tá tudo certo, cada um com seu tema. A gente começa aí na próxima semana. Eu ainda não consegui confirmar, pessoal, como é que vai ficar exatamente a questão das avaliações. Digo, das datas das avaliações e que, consequentemente, impactam no horário que a gente tem disponível para o nosso seminário. O que eu queria pedir para vocês de antemão? Se preparem para a próxima semana, tá? Eu acho que a gente vai ter o dia 29 e o dia 5, tá? Mas, de qualquer forma, já se organizem para estar tudo pronto no dia 29, tá bom? Pode ser que a gente faça os 3 dia 29, ou pode ser que a gente deixe um ou dois, digamos assim, para o dia 5. Tá bom? Combinado? Pode ser assim? Senhores? Combinado. Beleza, deixemos assim a organização desse nosso seminário. Tá bom? Tranquilo? Beleza, então. Vou compartilhar a tela da nossa aula de hoje. Por favor, verifiquem aí se todo mundo está enxergando a nossa telinha branca. Confirma? Todo mundo vendo? Materiais elétricos e Sim. semicondutores. Nossa Sim, disciplina senhor. de toda sexta-feira. Então, beleza. Seguindo e terminando, né, e complementando aí a nossa unidade 3, que tratou um pouquinho sobre circuitos integrados. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as tais famílias desses tais circuitos integrados, né, desses tais CIs. Ou seja, nosso objetivo aqui hoje é apresentar as principais características construtivas e as famílias lógicas dos tais circuitos integrados. Por quê? Em especial, quando a gente está envolvido, digamos assim, com computação de alto nível, com desenvolvimento, com software, a gente tem muito hábito, né, digamos assim, de, na melhor das hipóteses, enxergar dados simplesmente como bits, simplesmente como números, né, zeros e uns. Esse é a minha unidade básica de informação de um sistema digital. Só que, na verdade, e é o que a gente vem tratando dentro dessa nossa disciplina, não é 0 e 1 que a gente tem na mão. Na verdade, o que a gente tem na mão são níveis de tensão barra corrente, dependendo da tecnologia. Então, quando a gente fala que a gente vai apresentar algumas características construtivas de algumas famílias lógicas, é porque existem tipos diferentes de construções de circuitos integrados e que, consequentemente, trabalham e operam de maneira diferente com os parâmetros elétricos, mesmo que a interpretação, que o resultado final seja zeros e uns do mesmo jeito, certo? Então, para a gente, né, ou seja, para engenheiro dessa área, claro, né, a gente tem que ter muita noção do que é nível, como é que eu vou dizer, nível alto, né, nível, não posso nem chamar só de software, não, mas de simbologias, né, de representações e do que é real, do que é implementado, né? Ou seja, se a gente olhar para
microprocessador, eu não enxergo 0 e 1 lá dentro, né? Na melhor das hipóteses, eu posso tentar medir nível de tensão, nível de corrente, tá bom? Então, zeros e uns, os nossos bits são representações. E a gente vai dar uma olhadinha nisso com um pouco mais de cuidado quando a gente falar dessas tais famílias lógicas, tá? Então, quando a gente falava, né? Quando a gente falava sobre componentes, quando a gente falava sobre alguns dispositivos digitais, como, por exemplo, né, portas lógicas, muitas vezes representadas ou implementadas utilizando chips, né, como esse daqui, a gente acabava comprando esses componentes de maneira separada. Então, hoje, se a gente for lá no laboratório de eletrônica da faculdade, for montar um circuito digital, como é que a gente vai montar esse tal de circuito digital? Através de CIs, só que de maneira separada, com componentes separados, utilizando, por exemplo, portas lógicas ou qualquer outro dispositivo, tá bom? Então, quando a gente usa a expressão aqui antigamente, não é tão antigamente assim, tá? A gente tem isso aqui ainda disponível. A questão é que, à medida que o processo de se utilizar todos os componentes de maneira separada, e aí eu estou dizendo não só componentes digitais, né, portas lógicas, por exemplo, mas como também componentes analógicos, a gente começou a construir esses tais circuitos integrados. Tá? Então, aqui a gente está só lembrando assim, olha, é possível construir alguns dos chips, digamos assim, né, dos nossos circuitos digitais por meio de componentes separados? Sim, é possível. É viável? Torna o meu processo interessante? Torna o meu processo tão eficiente quanto o que a gente tem hoje? Muito pelo contrário, a gente já viu isso, inclusive, nas nossas 2 outras aulas sobre circuitos integrados. Ou seja, a ideia de colocar tudo dentro de um único encapsulamento tem uma série de vantagens à medida que a tecnologia evoluiu, né? Porque não dava para pensar nisso há algumas décadas atrás, tá bom? E aí, claro, né? O grande objetivo não era só colocar tudo junto, né? Se fosse colocar tudo junto e ficar do tamanho de uma sala, não resolvia muita coisa. A grande questão é que o tamanho desses tais circuitos integrados foi reduzindo cada vez mais, e é por isso que a gente consegue falar hoje que eles são usados em os seus componentes, né, os seus elementos básicos dos circuitos integrados, utilizados em larga escala. Ou seja, tem alguns milhares, alguns milhões de transistores, assim como diodos, capacitores, em poucos centímetros de área, tá bom? Então, nenhuma novidade, já falamos sobre isso. A gente está só lembrando que essa foi uma revolução extremamente importante para a sociedade que a gente vê hoje, tá? Miniaturização desses tais circuitos de maneira geral, seja dos circuitos digitais de maneira geral, né, daquelas portas lógicas que a gente já que a gente conhece lá de circuitos digitais, sejam de outras unidades, sejam de outros circuitos específicos de eletrônica digital, da eletrônica digital, tá bom? Bom, aí começa, né? Esses tais circuitos integrados, eles podem ser classificados quanto à sua complexidade de integração, e quanto ao seu componente principal. O que a gente quer dizer com complexidade de integração? É o quanto eu consigo inserir dentro de um único encapsulamento elementos da eletrônica digital, tá? Então, por exemplo, vamos começar. Esse tal de SSI, ele na verdade é um componente de pequena escala.
Por que ele é chamado de pequena escala? Então, a expressão escala aqui, neste nosso contexto, está me dizendo, olha, qual é a quantidade que eu consigo inserir dentro de um CI que utiliza essa tecnologia? Menos de 100 componentes, ou até 12 portas lógicas. Opa, então calma aí, vamos tentar entender isso aqui um pouco melhor. É menos de 100 ou até 12? O que vocês entenderam disso daí? Abre o microfone aí, dá um pitaco aí. Entenderam isso aí ou não? Alguma ideia? Vou dar uma dica. Como é que a gente constrói porta lógica? O que eu tenho dentro de uma porta lógica AND? O que eu tenho dentro de uma porta lógica OR? O que eu tenho dentro de uma porta lógica NOT? A gente disse que os elementos básicos da nossa eletrônica de maneira geral, seja eletrônica analógica ou eletrônica digital, é o tal do transistor, é o tal do diodo. São esses dois elementos que compõem as características de tudo que a gente vê dentro da eletrônica. Então, quando a gente fala assim, dentro de um CI com integração em pequena escala, o tal do SSI, só cabem 12 portas lógicas, ou tem menos do que 100 componentes, é porque, na verdade, esses componentes são os componentes básicos da eletrônica analógica. Quais são os componentes básicos da eletrônica analógica? Diodo e transistor. Agora, é claro, além desses, eu preciso de resistores e capacitores dentro deste meu circuito integrado. Então, que a gente consiga diferenciar o que é elemento básico da eletrônica, que é normalmente os elementos básicos da eletrônica analógica, que a gente diz que são os tais diodos e transistores, e os dispositivos de circuitos elétricos, como resistores e capacitores, mas que, quando eu falo de portas lógicas, eu estou falando de elementos da eletrônica digital construídos com diodos e transistores, certo? Então, não é tão esquisito assim, né? Pelo que a gente acabou de perceber, que um CI classificado quanto SSI, ou seja, de baixa escala, de baixa integração, possui menos de 100 componentes, porque esses componentes aqui são transistores, diodos, resistores, capacitores, ou até 12 portas lógicas. É porque para construir uma porta lógica, vão alguns transistores, resistores, capacitores, para construir uma porta lógica. Certo? Tá entendido isso? Alguma dúvida? Não? Vou seguindo então, pessoal. Vocês estão aí, caladinho. Mal sei se estão por aí. Acho que estão. Então, estou entendendo que não há dúvidas. Beleza. Tem um tal de MSI, que é uma integração em média escala. O que é essa tal de integração em média escala? É um dispositivo que possui de 13 a 90 portas lógicas por circuito integrado. Beleza? Dúvidas sobre isso? Então, se o SSI vai até 12, o MSI vai de 13 até 90 portas lógicas dentro de um único circuito integrado. E é isso daqui, pessoal, é tecnologia característica construtiva, tá bom? O SSI ou o MSI. Eu quero construir um dispositivo que possua apenas essas portas lógicas.
tá? Então, eu classifico ele como SSI ou, nesse caso aqui, MSI. Beleza? Tranquilo? Vamos ver se o que está acontecendo aqui. Santiago, vou ativar o mudo aqui. Mais fácil. Tá bom? Bom, continuando. Tem um tal de LSI, que é uma integração em larga escala. Esses tais circuitos, bom, aí sim, o negócio começa a ficar mais interessante. Dá uma olhada aqui na quantidade de transistores que cabem ou que são utilizados dentro de um chip, dentro de um CI, com esse tipo de integração. A gente está falando de 10 mil transistores. Ah, mas por que eu não falo mais de portas lógicas? Aqui, a gente estava utilizando como referência portas lógicas nesse SSI. Por que aqui a gente já não está utilizando mais portas lógicas? É porque, na verdade, a gente constrói circuitos baseados em portas lógicas para circuitos pequenos, circuitos com baixo nível de complexidade, circuitos mais simples. Por quê? Porque eu consigo montar esse circuito através, literalmente, da conexão de portas lógicas. À medida que eu começo a tornar os meus circuitos mais complexos, aí, na verdade, eu acabo deixando de ter como é que eu vou dizer? Eu acabo deixando de implementar a minha finalidade, o meu objetivo utilizando aquele hardware, utilizando somente o hardware e passo a utilizar processamento. E o meu processamento, que é baseado em chaveamento implementado por transistores, não é representado mais por portas lógicas. Ele não é implementado mais por portas lógicas, mas sim por um conjunto de transistores, beleza? Então, quando a gente começa a aumentar um pouquinho mais essa característica de integração, ou seja, integração, por exemplo, em larga escala, a gente já não fala mais de porta lógica, porque lá dentro não tem especificamente portas lógicas. Tá? Eu tenho processadores, eu tenho microcontroladores, eu tenho unidades lógicas aritméticas, eu tenho dispositivos específicos de processamento de informação, tá? Tem um tal de VLSI, e aí, né, a gente sobe um pouquinho mais a escada, a integração é em uma escala muito grande, né? Ele contém até 100 mil, eu acho que eu escrevi errado aqui, pessoal, 100 mil transistores, tá bom? E não portas lógicas, tá? Ou eu ou o nosso livro, né? Não sei. Os primeiros chips continham apenas um, né, transistor, como a gente comentou, né? Dentro daqueles nossos circuitos integrados, você tinha uma quantidade muito pequena de transistores, e à medida que se avança a tecnologia de fabricação, como a gente viu, inclusive naqueles vídeos, né, da aula passada, você começa a conseguir inserir dentro do mesmo encapsulamento uma quantidade maior de transistores, e eu acho que isso já ficou muito claro para a gente ao longo do nosso bate-papo aí. Professor, e aí, por fim... Oi? O senhor já teve contato com alguém que já mexeu com esse tipo de tecnologia? Porque imagina a gestão do projeto de ter 10 mil transistores, assim. Como que eles sabem o que eles estão fazendo? Cara, eu nunca trabalhei com ninguém que faz esse tipo de projeto. Até porque, posso estar muito enganado, né? Mas não vi projetos de chips, né, desse porte aqui no Brasil. Tá? Já tive um tempo dentro da Unicamp, não me recordo de ter visto lá pessoal projetando, por exemplo, né, chips com esse nível de integração. E as próprias fábricas, né? A gente está falando aqui de um dispositivo extremamente complicado de
se fabricar. A gente viu isso, inclusive, naqueles vídeos, né, da aula passada, é meio notório isso. Agora, uma coisa é certa, tá? Uma coisa é certa. Todo o desenvolvimento desses projetos, desses chips, são baseados em software, né? Ou seja, eu projeto de acordo com o software, onde, como é que a coisa acontece? Lembra que a gente falou lá quando a gente estava falando de transistores, do que é um transistor? O transistor, na verdade, ele é uma série de combinação de tipos, digamos assim, de materiais. É o mesmo material, né? É o silício. A gente está falando de maneira geral, né? Vamos normatizar aqui como silício. E que dentro do silício eu o dopo de maneira diferente. Então, eu tenho processos construtivos para dopar o transistor, mas a gente não faz uma composição como se eu estivesse pegando um pedaço de um tijolo, passando um cimento e colando em outro. Na verdade, você tem uma unidade única, uma grande massa de silício, digamos assim, e à medida que você vai dopando esse material, à medida que você vai trabalhando no próprio silício, você já consegue sair, digamos que, construindo e integrando diversos transistores. Agora, a resposta é não, nunca tive contato com alguém que desenvolvesse esse tipo de projeto, tá? E você bem, como já disse, né, vou ser bem sincero, não sei se aqui no Brasil a gente tem não vou nem dizer projetistas, tá? Eu tenho certeza que a gente tem. O que eu não sei se a gente tem é quem projeta os que a gente usa, entendeu? São coisas diferentes. Pô, quem que projeta os processadores da Intel, da AMD? Não sei. Não sei quem projeta. Quer dizer, não é que não sei. Eu sei que provavelmente não estão por aqui, não estão aqui no Brasil. Mas a característica de projeto e de construção é baseado nessa lógica, digamos assim, de você trabalhar dentro de um único material, tá? Você não está pegando pedaços, como a gente muitas vezes imagina, quando a gente começa a estudar o tal do transistor e diz que tem uma junção e que... Então, na verdade, você constrói aquilo dentro de um único material, tá bom? E aí, a gente está falando literalmente, né, de quantidade aos milhões mesmo, tá? Tudo isso que a gente vê de processamento não tem para onde correr. Você precisa de cada vez uma quantidade maior de transistores que são os responsáveis pelo chaveamento. Então, você precisa de transistores em maior quantidade para processar a maior quantidade de dados e transistores mais rápidos, tá? E é o que a gente vê acontecendo aí ao longo dos últimos tempos, ao longo dos últimos anos, tá? Então, esse daqui é o cara que está lá no topo, ou seja, está lá nas cabeças em relação à quantidade de transistores, trabalha com uma escala extremamente alta quando a gente fala em quantidade, ou seja, milhões de transistores. Ele até se referencia aqui, né, à quantidade de portas lógicas, mas como já disse para vocês, né, não é exatamente assim que a gente implementa esses circuitos, que esses circuitos se desenvolvem, tá? Aqui é uma questão de referência quanto a portas lógicas, porque é a nossa unidade básica de processamento digital, tá bom? E aí vem uma outra característica bem interessante, importante, como eu comentei com vocês agora mesmo, né? À medida que você tem esse tal do transistor na mão, procurou-se padronizar os parâmetros elétricos, os sinais elétricos que correspondem aos seus níveis lógicos, tá? Então, como a gente comentou agora mesmo, uma coisa é o parâmetro elétrico de tensão e corrente, outra coisa é a representação desse parâmetro por meio de um nível lógico, ou o que a gente chama, né, de bits. Então, quando a gente usa a expressão nível lógico, a gente está se referindo a nível lógico alto ou nível lógico baixo, que a gente se acostumou e padronizou a utilizar os números binários para representá-lo.
até porque é uma ótima saída, uma ótima forma de lidar com ele. Só quero que a gente diferencie o que é mundo físico, hardware, onde a gente trabalha com parâmetros elétricos, do mundo representativo, ou seja, onde eu digo que aquele parâmetro elétrico representa um nível lógico. O que, né, por meio dessa tentativa de padronização, faz com que surjam as tais de famílias de componentes digitais. É aquela história, eu vou fazer o meu, e o meu é um iPhone. Não, eu vou fazer o meu porque o meu agora é um Samsung, é um Galaxy, enfim. Então, cada um acabou estabelecendo as suas características e eis que surgem as tais famílias de componentes. Bom, normalmente, essas famílias de CIs se distinguem umas das outras pelo dispositivo semicondutor que é incorporado. E como que esses dispositivos são interligados para formar, né, para se construir uma porta lógica, de acordo com a tecnologia. Bom, e aí a gente começa a enxergar, por que ele disse aqui que depende dos dispositivos que são interligados. Então, o que eu tenho lá dentro para construir a tal da porta lógica, ou a tal da lógica necessária para implementar um microprocessador? Quais são os elementos físicos? A gente viu aqui que essas nossas famílias são baseadas em quantidade. Então, eu classifiquei SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI pela quantidade. Então, quanto maior a escala, quanto maior a quantidade de elementos dentro do chip, dentro do CI, eu classifico de acordo com esse nosso critério. Só que agora a gente está dizendo assim, olha, uma outra forma de classificar, uma outra forma de padronizar foi através dos dispositivos que eu tenho incorporados dentro de cada CI, e a forma como ele, na verdade, né, se interliga. A primeira delas é o que a gente vai chamar de família RTL, que, traduzindo, é dizer assim, olha, a lógica construtiva é baseada na associação resistor-transistor. Por isso, né, RTL. E quando a gente diz que eu tenho uma família RTL, é porque eu estou dizendo, olha, neste CI eu tenho tanto resistores quanto transistores, certo? Foi uma das primeiras famílias transpostas, né? Ou seja, que eu tirei do meu mundo discreto, do meu mundo com os dispositivos separados, ou seja, um transistor separado de um resistor, e transpus para um circuito integrado, tá? Bom, essa tal de lógica RTL está obsoleta hoje, não é mais utilizada, não é mais implementada, obviamente porque surgiram outras melhores. Mas melhor por quê? Bom, melhor porque, por exemplo, um resistor, na verdade, em um circuito eletrônico, como a gente já disse, serve para limitar passagem de corrente. À medida que eu consigo controlar melhor essa corrente, eu não preciso do resistor. Porque um resistor é muito útil no chuveiro da sua casa. Mas, dentro de um circuito eletrônico, se eu posso retirá-lo, ótimo. Ele vai deixar de implementar perdas, certo? Ele vai deixar de converter energia elétrica em energia térmica. Bom, então eis que surge aí uma outra lógica, a tal da uma lógica não, né? Uma família chamada de família DTL, que é a lógica diodo-transistor. E que parece bem óbvia, né? Por quê? Porque eu estou tentando fazer o meu controle de tensão e corrente e o, digamos, processamento dessas informações que existem por meio de tensão e corrente, mas agora, ao invés de utilizar resistor e transistor, passo a utilizar diodo e transistor. E aí, a gente começa, né, mas ela opera basicamente em dois estados, que é saturado e cortado,
que é basicamente dizer assim, olha, num determinado momento, esse transistor controla, um transistor que controla passagem de corrente, ora ele permite a passagem de corrente, ele está no estado saturado. Ora, ele não permite a passagem de corrente, ele está no seu estado cortado. Isso significa que ele tem, como a gente disse, né, dois estados. Porém, o diodo não é um cara muito eficiente para fazer isso. Então, como a gente já destacou aqui, é uma outra tecnologia que também encontra-se obsoleta nos dias atuais, certo? Eis que existe uma outra tal de SL, chamada de lógica acoplada pelo emissor, né, que utiliza vários transistores por porta. Nessa lógica, é a corrente que carrega a informação e não a tensão. E aqui, pessoal, a gente tem um dos nossos primeiros, não é primeiros problemas, né? Mas toda vez que a gente, como é que eu vou dizer? Toda vez que a gente pensa em um circuito eletrônico, a gente sempre fala que normalmente a eletrônica analógica, né? Ela trabalha sempre com pequenos sinais. Então, não só a eletrônica analógica, mas a eletrônica de maneira geral, incluindo a eletrônica digital. E quando eu falo de pequenos sinais, eu estou falando de valores muito baixos de tensão e corrente. E corrente elétrica, apesar de ser exatamente o parâmetro responsável por transferir energia, tá? Então, se eu imagino o meu sistema elétrico, o parâmetro elétrico que transmite, que me possibilita transmitir energia de uma unidade de geração até o consumo é a corrente. Ela é a minha energia cinética. Só que trabalhar com corrente é sempre muito complicado. Por que é sempre complicado? Porque corrente você não mede diretamente. Como é que eu meço corrente elétrica? Se for corrente elétrica dentro de um valor muito baixo, eu posso colocar o meu medidor, em série com o condutor, por exemplo, em série com a carga, por exemplo. Por quê? Porque para medir corrente, ela tem que passar pelo medidor, ou eu preciso de um instrumento que, baseado nos seus campos elétricos e magnéticos, meça a intensidade dessa corrente. E qual que é o problema dessa lógica aqui, dessa tal família SL? É que a informação ela está contida na corrente elétrica. E corrente elétrica, como a gente acabou de dizer, é um bichinho difícil de se lidar, porque medir corrente é complicado. Então, aí você vai me dizer, poxa, mas então lascou, né? Porque se corrente é o responsável por transmitir energia e é difícil trabalhar com esse carinha, como que a gente vai fugir disso? É possível fugir disso? Então, tá vendo aqui que ele já dá uma deixa aqui dizendo que é por corrente e não por tensão? Pois é. A evolução, digamos assim, ao invés de se identificar, de se transmitir informação, ao invés de utilizar o parâmetro corrente para carregar a informação, a ideia é utilizar quem? A tal da tensão, certo? Então, aqui, essa lógica SL, também baseada em transistores, né? Porque a gente está falando aqui do emissor, que é um terminal de um transistor. Ela funciona baseada em transistores, mas ela tem um pequenino problema, que é a corrente elétrica ser o responsável pela informação, o que é um parâmetro sempre complicado de se trabalhar, tá? Essa lógica, né, ou seja, essa família lógica possui uma alta velocidade de comutação, tá? O que é comutação? É quando eu passo de um estado, por exemplo, do estado saturado, onde eu permito a passagem de corrente elétrica, para um estado de corte, onde eu não permito a passagem de corrente elétrica.
E normalmente, é assim que se opera com circuitos digitais. Ou seja, eu trabalho, não é com 0 e com 1, não é com nível lógico alto ou com nível lógico baixo. Eu não trabalho com informação variando em amplitude. Isso não é intenção, isso é eletrônica analógica. Então, quando a gente fala de comutação, é uma característica intrínseca, uma característica nata dos circuitos digitais. Portanto, apesar de ter um problema quanto à necessidade de operação por meio de corrente elétrica, ele é um dispositivo de alta velocidade de comutação. O que para os nossos circuitos é excelente, certo? Bom, esse tal de ACL utiliza-se de uma integração de pequena e média escala, certo? Que também possui, né, alta velocidade nessa comutação, como a gente já disse, deixa eu melhorar essa frase, alto consumo de energia, tá? Eu não consumo, o consumo não é de potência, ele exige uma alta potência, mas ele consome energia. O que é energia? Potência no tempo. Bom, o que tem de interessante aqui? Isso é relevante para a gente, pessoal. Por que eu comentei agora mesmo? Por que eu comentei agora mesmo que o resistor dentro de um CI não é uma ideia tão boa assim? E até comparei com o chuveiro. É porque, na verdade, o nosso objetivo não é dissipar calor. O nosso objetivo é processar a informação. Tanto é que é o contrário, né? A gente utiliza dissipadores exatamente para controlar essa temperatura. Quanto mais alto, pior o processamento do meu dispositivo. Quando a minha informação está sob a forma de corrente, o que acontece com esse tal de processamento? Depende de quem? Depende da corrente. Mas se a corrente elétrica, que são elétrons, estão percorrendo todo o meu conjunto de transistores, eu estou exigindo energia de quem? Estou exigindo energia da fonte, estou exigindo mais energia dos meus dados de entrada. Logo, o consumo de energia é mais elevado do que, claro, né? Eu tenho que ter uma referência. Do que se eu tivesse essa informação operando com tensão. Então, a corrente elétrica me permite ter até uma velocidade elevada na comutação, porém ela traz esse outro problema, esse outro empecilho, que é um consumo elevado de energia, certo? Então, esse é um outro probleminha dessa outra nossa lógica SL, certo? E aí eis que surge uma lógica chamada, né, denominada de lógica transistor-transistor, ou uma lógica TTL. Já ouviram essa expressão? Sim ou não? Nunca nem vi, não. Não? Pessoal, essa é a lógica mais, como é que eu vou dizer, usada, digamos assim, principalmente quando a gente fala de ambientes laboratoriais, de ambientes de prática laboratorial, de experimentos. Por quê? Primeiro porque ela é uma lógica que utiliza transistores apenas, tá? Qual o transistor que ela utiliza? Ela utiliza o tal do transistor bipolar de junção como principal componente. E olha que outra coisa interessante. Ela opera com um nível de tensão de 5 volts. Tá? O que significa trabalhar com nível de tensão de 5 volts? Significa dizer que para um CI construído com essa tecnologia, com essa lógica transistor-transistor,
Nível lógico alto é 5 volts. E nível lógico baixo é 0 volts. Agora, já adianto para vocês, quando a gente fala de nível lógico alto e baixo e compara com a faixa de operação de uma lógica como essa, e eu falo assim, o nível lógico alto equivale a 5 volts. Verdade? Não. Eu tenho uma faixa de tensão que equivale a 5 volts, que equivale a nível lógico alto. É essa a grande sacada da transmissão de dados digitais. Como assim? Vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos pensar aqui um pouco. Ó. Você tem uma informação analógica para transmitir. Você tem uma informação analógica para processar. Essa informação analógica, ela é equivalente a um nível de tensão de 3,84 volts. Então, a real dela, o valor real é 3,84 volts. Se eu tiver um ruído nessa minha transmissão, nessa minha informação, concorda comigo que o 3,84 pode virar 3,9? Só que 3,9 não é 3,84 lá na outra ponta. Ou seja, eu já distorci a minha informação. Ela era muito precisa, muito boa, o valor, né? 3,84. Mas o problema é que do outro lado não chegou 3,84. Do outro lado chegou 3,9. Beleza. No que a tal do sinal digital, a tal da informação digital nos ajuda quanto à imunidade ao ruído? É que é o seguinte, como é que funciona uma informação digital? Uma informação digital, ela é mais ou menos assim. Eu tenho uma informação analógica, porque o nosso mundo real é analógico, e eu acho que a gente já conversou sobre isso. E esse nosso 3,84, ele equivale a um valor de uma temperatura. Só que eu preciso informar para o meu sistema que essa temperatura é 3,84. O que eu vou fazer? Se eu quero utilizar um sistema digital, eu vou converter esse valor em uma sequência de bits, em uma sequência de níveis lógicos. E aí é dizer assim, olha, eu vou utilizar um conjunto de 8 bits para representar esse número. Então eu estou dizendo assim, olha, querido sistema digital, o meu número analógico é 3,84. Mas essa sequência de 8 bits aqui, ó, 10011001, representa esse número, ok? Ok, todo mundo do sistema sabe que é esse valor, combinado já previamente, ou seja, os sistemas foram construídos com essa característica. Aí agora, ao invés de transmitir 3,84, eu transmito 8 bits. Pô, Luciano, mas e daí? O que eu ganho com isso? O que você ganha é o que vem dessa tecnologia aqui, ó. Por quê? Porque o CI que está lá na outra ponta, que deve receber 8 bits, ele não enxerga 0 e 1. O que ele enxerga? 0 volts ou 5 volts. Mas e se chegar lá 4,5? Ao invés de chegar 5 volts cravado, que deveria equivaler ao meu nível lógico 1, chega 4,5. E aí? E aí que essa lógica TTL, ela tem uma faixa de operação, em que, se eu não me engano, acima de, não sei se é 3,5, acima de 3,5 volts, o meu CI enxerga como nível lógico alto. E abaixo de 1,2, se eu não me engano, ele enxerga nível lógico baixo. Caramba, mas e daí, Luciano? Que porcaria é essa? O negócio deveria trabalhar com 0 e com 5, e você está me dizendo que ele enxerga uma faixa? Sim, e é exatamente por enxergar essa faixa que ele apresenta uma boa imunidade ao ruído. Por quê?
Porque a hora que chegar lá o 4,5, ele vai entender como 4,5? Não, não é que ele vai entender como 4,5. O que é 4,5 volts para ele? Nível lógico alto. Então, se a minha sequência de bits era 1001, 1001, quando chegar do outro lado, mesmo que, olha o pulo do gato, mesmo que os níveis de tensão sejam diferentes de 0 e 5 cravado, mas tiver uma margem, o que era 0 virou 0,5, o que era 5 virou 4,8, mesmo assim, o CI, que está lá do outro lado, consegue identificar a sequência de 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. É por que os sistemas digitais, quando se fala de tanto processamento quanto transmissão de informação, normalmente trazem uma boa imunidade ao ruído. Quando eu comparo com com sinais analógicos. Pessoal, entender essa jogada? Por que eu fiz questão de frisar isso daqui? Eu não me recordo se o nosso livro-texto traz essa informação, mas o que é interessante é que a gente está olhando para dentro do dispositivo. Então, a gente tem que saber o que acontece lá dentro e o que eu estou ganhando com isso. O que eu ganho trabalhando com circuitos digitais? Então, essa é uma das grandes vantagens quando se trabalha com não só circuitos, mas sinais digitais. Aí a gente vai falar assim, poxa, mas o mundo real é analógico. E eu concordo plenamente, o mundo real é analógico. A variação de temperatura dentro de uma câmara fria é analógica. A variação de velocidade do seu carro é analógico. E é por isso que existem os tais conversores analógico-digital, digital-analógico, certo? É um elemento essencial para se utilizar essa tal de eletrônica digital dentro do mundo real. Beleza? Senhores, alguma dúvida sobre isso? Ou, melhor dizendo, né, conseguiram entender o que eu estava tratando aqui, ou viajando aqui? É porque eu não sei se em algum outro momento a gente vai ter oportunidade de voltar para tratar disso. E eu acho isso muito interessante para quem trabalha diretamente com a área de TI, com a área de computação, com a área de eletrônica. Enxergar isso é muito importante. Por quê? Porque é uma das coisas que traz mais benefício quando se fala de eletrônica digital. E nem sempre isso fica tão claro quando a gente faz leitura da literatura clássica sobre eletrônica digital, tá bom? Normalmente isso é tratado em sistemas de telecomunicações e coisas do tipo. Beleza? Bom, então a gente construiu uma lógica transistor-transistor que opera com um transistor bipolar de junção, um TBJ, com um nível de tensão da ordem de 5 volts. Ela acabou sendo a evolução, né, da família... Opa, aqui não é DDL não, né, gente? É a DTL, né, aquela anterior. Aqui, ó. Esse daqui, DTL, tá? Eu tirei o diodo e coloquei dois, né? Ou seja, coloquei só transistores, tá bom? Por característica do próprio transistor, tá? Ela é utilizada em circuitos de pequena e média integração. Por quê? Porque a gente vai ver que tem uma solução melhor para implementar lógicas com outro tipo de transistor, tá bom? Pessoal, quem já fez aí circuitos digitais? Vocês têm essa disciplina, não tem? Todo mundo já fez ou ninguém fez? Eu tô pegando esse semestre. Ah, Sistemas é? digitais, na verdade. Ou circuito, Cursando. agora eu não lembro. Um dos dois. Mas isso. Tô chovendo não, Circuitos né? digitais. Hã? Circuitos digitais, estamos cursando esse semestre.
Tá, beleza, então. Então, o que eu vou dizer agora para vocês é chover no molhado, certo? Conhecem essa tabelinha aqui? Ah, conhecem sim. Não tem como estar vendo circuitos digitais e não terem visto essas simbologias aqui. Essa daqui, ó, eu até não falo nada, não. Essa simbologia aqui, ela é característica normalmente de sistemas de automação. Mas essas aqui, das nossas portas lógicas inversora, AND, NAND, OR, NOR, XOR e XNOR, vocês já se divertiram com ela sim. Se bem que essa aqui de cima tá esquisitona, né? Essa aqui, ó, é americana, tá? Um padrão americano. O que tem aqui? Qual que é a jogada disso daqui? Lembra que a gente falou ali inúmeras vezes sobre portas lógicas? Pois é. São essas aqui, as portas lógicas, que tenho certeza que vocês estão vendo em circuitos digitais, tá? Então, tudo isso que a gente está falando aqui atrás, dizendo assim, olha, dentro desses tais chips, desses tais CIs, a gente tem portas lógicas, a gente normalmente representa as portas lógicas por símbolos como esses aqui. E mais importante do que isso, existem tabelas verdade, chamadas, né, de tabelas verdade, que descrevem o comportamento dessas tais portas lógicas. E é isso daqui que eu tenho que saber. O que está me dizendo aqui essa tabela verdade? Que para uma porta inversora, toda vez que eu tiver um nível lógico baixo, low, na saída eu vou ter um nível lógico alto. Por quê? Porque é um inversor. Toda vez que eu tiver um nível lógico alto, eu vou ter na saída um nível lógico baixo. Por quê? Porque é um inversor. Tá, mas e daí? O que isso está fazendo aqui? O que isso tem a ver? É que, na verdade, a gente utiliza um CI, um circuito integrado, com, por exemplo, uma lógica como essa daqui, ou seja, uma estrutura TTL, para construir dentro de um CI uma porta lógica como essa. O que tem dentro da porta lógica? Dentro da porta lógica tem transistores. Dentro da porta lógica construída com material semicondutor, tem transistores. Dentro desse CI inteiro, por exemplo, eu posso ter 4 portas AND. E o que faz uma porta AND? Uma porta AND me diz que toda vez que eu tiver que eu só vou ter nível lógico alto na saída se, somente se, todos os níveis lógicos das entradas forem nível lógico alto. E assim por diante. Isso daí vocês já se divertiram, ou vão se divertir em circuitos digitais. Aqui é um resumão, digamos assim. Tá bom? Tá. Baseado nessa tal de tabela, né, de tabela verdade ou uma tabela lógica, a gente tem a característica de cada uma dessas portas lógicas. E isso daqui, por que eu estou trazendo para cá? Porque para a gente dar um pouco mais de significado quando a gente falou de portas lógicas. Mas se vocês estão me dizendo que estão cursando, né, a disciplina de circuitos digitais nesse semestre, não tem novidade nenhuma, e lá vocês estão se divertindo, né, com muito mais cuidado com essas tais portas lógicas. No nosso caso aqui, exemplo, uma porta lógica AND, que realiza uma operação de... eu nem gosto disso aqui, a expressão multiplicação é bem ruim. Diz que a saída vai ter nível lógico alto se todas as entradas tiverem nível lógico alto. Essa é a característica de uma porta AND, uma porta lógica OR. A saída vai ter nível lógico alto se pelo menos uma das entradas tiver nível lógico alto. E assim vai. E é com isso daqui que a gente constrói diversos circuitos combinacionais, diversos circuitos com implementações específicas. Tá bom? Porta lógica NOT, inverte o sinal de entrada na saída. Uma porta lógica NAND, ela inverte a própria porta lógica AND e assim por... Opa, acho que faltou um pedaço, né? Assim por diante, estava faltando o título aqui, tá?
as outras duas portas lógicas complementares, a porta lógica NOR e a XOR, com as suas devidas características de inverter uma porta OR ou ser uma porta OR exclusiva. Certo? Pessoal, essas portas lógicas já conheciam? Passei rápido porque imaginei que vocês já se divertiram com isso em algum outro momento. Tô certo? Ou não? Sim, a gente viu ela esse semestre. Então tá tranquilo. Então não tem novidade nenhuma. Tá tudo em casa. Tem também, né? Alguns outros tipos de famílias lógicas. Em especial essa daqui, a nossa família MOS, né? Lógica de semicondutor de óxido de metal óxido, e que ela se caracteriza por utilizar, ao invés de utilizar um TBJ, né, um transistor bipolar de junção, ela utiliza um FET, tá bom? Para quem já fez aí eletrônica analógica, lembra que a gente dividia em dois grandes blocos, né? A análise de transistores utilizando um TBJ e, do outro lado, um transistor de efeito de campo, que é o tal do FET. Então, a gente está dizendo, olha, existe uma outra família que foi desenvolvida, né, digamos assim, com base em um transistor de efeito de campo, um FET, ou melhor aqui, um MOSFET, que tem algumas características interessantes quando comparado com a família, por exemplo, TTL. Quais características? Primeiro, ela possui uma alta densidade de integração. Então, lembra que a gente disse aqui que a tal da família TTL trabalhava com cadê? Tem média integração, ou seja, né, hoje integração é extremamente importante. Significa que a família TTL, como eu já disse, né, ela é muito boa para trabalhar com portas lógicas ali dentro do laboratório e coisa do tipo. Mas, poxa, se eu tiver que construir realmente um chip com uma quantidade significativa de componentes, de transistores, ó, essa tal de família MOS, ela é mais interessante, porque ela possui uma alta densidade de integração e baixo consumo de energia. E vou contar por que ela possui um baixo consumo de energia. Sabe por quê? Porque esse tal de FET, ele é controlado por tensão. Ele não é controlado por corrente. O TBJ, o transistor bipolar de junção, que é o carinha lá da família TTL, ele é controlado por corrente. E é aquilo que a gente falou, né? Toda vez que eu tenho níveis significativos de corrente circulando no meu circuito, eu estou consumindo mais energia. Enquanto eu tenho menos corrente, controla por meio de tensão, eu estou consumindo menos energia. Logo, baixo consumo de energia é característica deste dispositivo da família MOS. Porém, ele opera em uma velocidade mais baixa do que um dispositivo TTL, tá bom? Beleza. Outra característica bem interessante, bem importante dessa família MOS é que ele, né, o CI, ocupa muito menos espaço dentro do CI que os transistores bipolares. Lembra? A gente estava falando de característica construtiva? Então, essa tal de família MOS, ela ocupa muito menos espaço. Olha a proporção, 50 vezes menos é muita coisa, tá? Então, significa que quando a gente afirmou aqui que ele possui uma alta densidade de integração, é porque ele ocupa menos espaço, tá? Outro fator importante é o fato dos seus circuitos também não utilizarem, né, resistores, o que permite ocupar a área com os próprios transistores, tá? A principal desvantagem dessa família é que ela possui uma velocidade relativamente baixa quando comparado com as famílias bipolares.
Então, a gente tem que ficar atento nisso. Ah, ele tem uma família, tem uma velocidade baixa? Ah, tem uma velocidade baixa comparado com uma lógica TTL. Mas se uma lógica TTL não me permite construir, por exemplo, um processador, não me permite construir um dispositivo que me atenda em quantidade, não se tem muita opção. Tem que achar soluções com a família MOS. Beleza? E aí, por fim, ela tem uma característica muito interessante. Lembra que a gente falou que ela é controlada por tensão? Que os FETs controlam a saída por meio de uma tensão de entrada? Característica construtiva do tal do transistor de efeito de campo? Pois é. Como é controlado por tensão, essa é uma família de CI extremamente suscetível a danos causados por eletricidade estática. Lembra aquelas cargas que se acumulam sobre superfícies? Pois é, essa tal de família MOS, ela tem esse pequenino problema, tá? Então, quando a gente olha para dispositivos, para CIs, né, construídos com esse tipo de tecnologia, muitas vezes você tem perdas enormes quando não se é dada a devida atenção para garantir que não haja cargas acumuladas próximas ou sobre esses dispositivos. Para isso, né, são adotados diversos procedimentos para garantir que essa tal de descarga eletrostática não incida sobre esses tais dispositivos, tá? E aí a gente está falando de desde o processo de fabricação até como manipular por meio de um operador esse tal de circuito integrado, certo? Então ele tem essa peculiaridade, digamos assim, essa característica de ser bastante suscetível à eletricidade, beleza? Existe uma outra família chamada de CMOS, a gente chamou essa família aqui de MOS, né? E tem uma tal de lógica com MOS de simetria complementar, é simplesmente uma outra, simplesmente não, né? Ela é uma outra forma de se construir o CI, também utilizando o transistor de efeito de campo, só que é uma característica construtiva mais complexa do que o do MOS. Possui menor densidade, mas alcançam velocidades mais altas. E, olha que interessante, seu consumo é extremamente baixo, certo? Permite uma larga escala de integração, então assim, né, não é tão ruim assim, mas é mais baixa do que a família MOS, como a gente comentou aqui anteriormente, tá bom? Então, uma outra opção para se trabalhar em alta integração, digamos assim, é uma lógica um pouco mais complexa e melhora a velocidade de operação. Trabalha, né, opera com uma velocidade maior do que a lógica MOS. Beleza? Tem uma última, que é, na verdade, uma combinação, né, dessas duas não, né, de circuitos bipolares com a CMOS, tudo junto, tudo dentro do mesmo CI, e ela apresenta, né, algumas vantagens, ela traz, né, as duas vantagens das duas tecnologias, que são as baixo consumo de potência de energia, como a gente falou anteriormente, baixa impedância de entrada, característica do meu transistor bipolar de junção, uma ampla margem de ruído, considerando os níveis de tensão. Lembra que a gente falou sobre o nível de tensão do TBJ, que era de 0 a 5 volts? Pois é, os dispositivos CMOS operam normalmente até 12 volts não, eles também trabalham com 5 volts, tem operações em até 12 volts, só que eles têm uma margem, eles operam com uma margem um pouco menor, tá? Não é aquela mesma margem de 3.5 até o 5, normalmente é uma margem menor, para se dizer que é a nível lógico alto ou
nível lógico baixo, tá? Também opera com alta velocidade, porque é característica do TBJ, tá bom? Não dá para dizer que ela busca, né, claro, combinar o melhor das duas tecnologias. O que se tem? Circuitos úteis quando se necessita de capacidade de fornecimento de corrente superior às disponíveis na tecnologia CMOS. A gente mostrou um monte de tecnologia, né, de junções, inclusive essa tecnologia BICMOS vem para tornar possível aquele SOC que a gente apresentou na aula passada. Então, essa BICMOS, ela que implementa, ela que viabiliza, ela que possibilita construir tudo dentro de um único chip. Só que é muito difícil a gente dizer assim, ó, essa aqui é a melhor das melhores tecnologias. Porque como a gente pôde observar, tanto a TBJ, que utiliza, né, o transistor bipolar de junção, como para implementar a tecnologia TTL, como o tal do transistor de efeito de campo para implementar a MOS, a CMOS, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, tá? Então, muitas vezes, a gente precisa escolher baseado nas características que eu preciso. Isso é engenharia. E aí, olha aqui a frase. Essa tecnologia que junta o melhor dos dois cenários, né? Ou seja, que junta o melhor da tecnologia dos bipolares e dos transistores de efeito de campo. Então, ela me traz uma alta densidade, uma elevada velocidade, baixa potência, aqui é baixa, tá? Só que, claro, né? Tudo tem seu preço. Então, ela é mais cara e, consequentemente, mais complexa do que aquela tecnologia CMOS. Então, vale a pena usar essa BICMOS? Não sei. Depende da sua aplicação. E de quem que é essa decisão? De quem está projetando o sistema. Quem projeta o sistema? Engenheiro. Tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Não tem, muitas vezes, apenas um certo ou errado, ou o melhor dos mundos, o melhor dos melhores, e a gente vai ter que tomar decisões. Beleza? Bom, as famílias bipolares, né, que são utilizadas no momento são aquelas TTL e ASL, para circuitos genéricos, né, não muito específicos, e que necessitam de alta velocidade. As TTL e CMOS são as mais utilizadas hoje em dia, ou seja, compõem a grande maioria dos nossos equipamentos eletrônicos, como computadores, periféricos, mas a tecnologia CMOS, né, como já era meio que de se prever, pelo seu baixo custo e pelo baixo consumo de energia e pelo nível de integração, né, ou seja, consigo colocar mais portas lógicas, o que representa mais processamento, é a tecnologia mais utilizada hoje em dia, tá bom? Então, por mais que essa daqui, né, pô, mas essa daqui é muito melhor, ok, mas ela é mais cara, então, não, nesse momento ainda não é a mais utilizada, ainda não é a mais viável, tá? Então, no momento hoje, no momento é a CMOS, tá bom? Bom, vale a pena lembrar que a tecnologia bipolar foi a precursora, né? Ela que possibilitou implementar tudo isso daí e que, em termos de velocidade, né? Quando eu comparo as duas tecnologias, tá? Não, desculpa, pessoal. É que a tecnologia bipolar, né? Como a gente já disse, o que eu quero dizer com tecnologia bipolar? Estou comendo as palavras, né? O transistor bipolar de junção, lá dentro da minha tecnologia TTL, ele é mais rápido quando eu comparo com a tecnologia MOS. Só que tem um consumo maior. Então, é aquilo que a gente acabou de dizer. Qual é a minha necessidade? Posso gastar energia em volume, em quantidade significativa e preciso de velocidade? A solução TTL é uma boa. Não, quero reduzir consumo, isso não pode aquecer tanto. Tecnologia MOS
é uma solução melhor, certo? Senhores, falei um bocado de novo, hein? Vocês não me interrompem aí, é nisso que dá. Falo para burro. Algum comentário, alguma observação, alguma dúvida, algo a ser tratado? Só a Não? respeito das provas mesmo. Mas só falou no começo da aula que ainda não sabe. Essa é a má notícia. Eu ainda não tenho detalhes sobre como serão as nossas avaliações, nem exatamente quando serão, tá bom? O que fica combinado? Que na próxima aula a gente faz o nosso seminário. Se eu descobrir que a gente pode utilizar a aula do dia 5, eu já aviso para vocês, a gente faz um sorteio e alguém fica para o dia 5, por exemplo, para a gente ter mais tempo na aula da próxima sexta-feira. Mas se preparem para o seminário da própria sexta. Estou vendo aqui que, ó, eu tenho o nome do Bruno, já escolheu o seu tema, o Felipe e o Sérgio. Lucas, você ainda não tem, certo? Já tem seu tema? Não, ainda não. Então nós vamos escolher agora, ó. Como a gente tem 3 temas por causa das 3 últimas sessões, a opção que a gente tem é você escolher um dos 3, um tema de uma das 3 sessões. Fala aí, outros materiais, computação por DNA, computação quântica ou supercondutores? Já vou anotar. Pode ser supercondutores, né? Supercondutores. Ok. Luciano, Então tá você bom. pode explicar para mim como vai funcionar esse seminário aí, que eu acho que eu não fiquei sabendo desse comunicado aí. Só lembro na sala de aula, da gente comentar, né? Que ia ser, como é que ia Então, ser? e foi assim mesmo que eu expliquei. O comunicado foi aquele. Não, é o seguinte, na próxima aula a gente vai reservar um tempinho para vocês, ao invés de eu apresentar os nossos assuntos, a ideia é que vocês preparem alguns poucos slides para a gente discutir sobre o assunto, sobre os assuntos. Então, a ideia é que vocês tragam o assunto supercondutores, o assunto computação quântica. O nosso ponto de partida é o nosso livro-texto, então a ideia é apresentar utilizando o livro-texto, tá? E se precisar, a gente cai fora dele. Tipo, pô, isso aqui eu não entendi, eu preciso procurar em outra fonte. Então tá bom. Mas a ideia é que a gente utilize o nosso livro-texto, tá bom? Como fonte de pesquisa. Quem mais? Tem mais? Cadê? Santiago? Santiago? Tá me ouvindo? Ou o nome não é esse? Não? Luciano, no caso é pro dia 29 ou é pro dia 5? Esse aí. Dia 29, próxima aula. Professor, tá me ouvindo? Sim, agora tô. Qual que vai Pode ser? ser computação quântica. Computação quântica. Excelente, excelente. Então, beleza. Está todo mundo agora com o seu devido tema, certo? Então, vamos fazer o seguinte. No meio da semana que vem, lá para terça, quarta-feira, eu acho que eu já vou ter essa informação, eu confirmo para vocês. Ó, todo mundo vai apresentar no dia 29. Não. Metade vai apresentar no dia 29, outra metade dia 5. Mas, para não deixar para a última hora e não passar aperto, se preparem para o dia 29. Combinado? Beleza. Então tá bom. Cada um sabe o seu tema. Organizem em poucos slides, porque o nosso tempo não é muito grande, digamos assim. Mas preparem o slide para a gente poder entender a sequência lógica da história. Tá bom? Beleza? Beleza. Então tá bom. Pessoal, mais alguma dúvida? Tranquilo? Então tá bom. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Uma boa noite, um bom final de semana a todos. Tchau. Obrigado, professor. Boa noite. Até mais. Obrigado, boa noite.